Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, mais uma reflexão sobre algo que acontece no nosso inconsciente, na nossa maneira de ver a vida, que muda totalmente o aspecto e a sua relação com ela, que é a questão de permanência, né? A vida ela é uma completa impermanência. A vida ela é uma completa constante. E o fato de a gente não aceitar a condição de impermanência da vida, nós começamos a querer controlar aquilo que não se controla e nós perdemos a nossa vida ali. Perdemos a nossa paz por falta de entendimento e realmente de aceitação das leis naturais que regem a nossa realidade. A vida ela é impermanência e nós gostamos de ficar. Nós gostamos de permanecer. Nós gostamos de um ambiente que seja tranquilo, que seja seguro, que seja controlável, aonde você pode administrar os recursos, aonde você pode controlar o que vai, o que vem, se você vai perder, se você não vai perder. Gostamos de apostas da quais nós controlamos o resultado, mas isso é algo somente nosso, né? A natureza em si, todo o universo e todas as dimensões acima são regidas pela essa impermanência. Na verdade, nada fica. Quando se trata da matéria, quando se trata desse mundo ainda, pouca coisa fica. Na verdade, nada aquilo que é sólido permanece. A primeira lei da transmutação da matéria, já se nota, né? Ali na ciência, quando falamos de que nada se perde, nem nada se cria, mas tudo se transforma. Isso é uma lei natural, é algo que prega a gente dentro da impermanência. Mas a nossa mente é o grande vilão desse ponto. A sua mente, ela é incapaz de aceitar o descontrole. Ela é incapaz de aceitar que não pode dominar algo, que não pode controlar. Por isso que ela é tão barulhenta. Que até o espaço de atenção ela quer controlar comparado aos outros sentidos. A sua mente, ela se mantém em um completo fluxo de ordens, de mecanismos e principalmente numa busca eterna por padrões. Porque para nós é fácil controlar quando está tudo padronizado. Você percebe isso na mente do ocidental quando tenta medir níveis religiosos, por exemplo. São padrões, é um panteão, quem é melhor, qual religião é a mais certa, qual religião está dentro da verdade, qual livro sagrado é o mais importante. Então nossa mente está presa à busca por padrões. Qual é a referência, não é? De um verdadeiro cristão? O que define um verdadeiro cristão? Aquela pessoa que encontrou o amor em Cristo, né? O que define essa pessoa? E as outras pessoas julgam que outra pessoa não é, que o outro está longe de Deus somente porque seguiu um outro caminho que não seja o seu. Então o padrão da impermanência, ele te obriga a aceitar. E você deve ter consciência de que vai aceitar, queira você ou não. E a sua consciência só vai se frustrar por você não aceitar a impermanência. Se você imaginar que a vida fosse um rio, e ela é muito semelhante a isso, eu não digo somente da vida fixa,
mas eu digo de toda evolução e progresso e a vida contínua das várias encarnações e das várias existências. A vida ela é como um rio que flui tranquilamente, mas incessante. E a sua água ela tende a percorrer e a preencher todas as frestas, explorando todos os espaços, preenchendo todas as lacunas, mas ela flui, ocupando seu espaço e não tem algo que o pare. Até mesmo a barragem que é feita nesse rio, se ela não abrir um pouco as suas comportas, ela vai romper. E é uma força suave, mas contínua, imparável, porque o fluxo da água não está assentado em nada. Não tem barreira, não tem limite. Mas na beira do rio, de vez em quando, nós formamos os nossos fossos, né? Nossos grotões, uma poça d'água, da onde nós chamamos de vida. E essa água parada é onde começa a apodrecer todas as coisas. É nessa água parada que a gente encontra uma ideia falsa de segurança. E é esse o nosso mundo. É um fosso ao lado de um rio que corre. E para nós, o fosso é a verdade. É aqui que está a verdade. Onde a gente se controla, onde a gente se dá bem, onde nós criamos leis pro fosso, dogmas, religiões pro fosso, onde nós criamos pensamentos políticos e sociais pro poço, aonde nós estudamos, trabalhamos, nos desenvolvemos pro poço, por causa que aquilo é o padrão de felicidade do poço. É o que é melhor, é o que as pessoas julgam, é o que a nossa família julga, é o que a sociedade julga, e todas as coisas que estão relacionadas a isso. Mas a água está estagnada e ela vai perdendo a sua abundância com o tempo. E ela não é verdade, é somente a vida parada na falsa ilusão da segurança que a lei oferece, que a família oferece. É a falsa ilusão da segurança das religiões, aonde a forma dela te oferece, né? Às vezes, se você tem um contato com o livro sagrado, por mais que você tenha um temor a Deus, isso já te dá uma certa ideia de não ir para o inferno. Te dá uma ideia de que você está salvo. Salvo do quê? Salvo do momento em que Deus vai abrir uma grota entre o fosso e o rio e vai arrebatar os seus melhores e deixar os outros para trás? São falsas ilusões, né? Da mesma forma com que as religiões criam os seus padrões em definir quem é melhor, qual o caminho certo ao indivíduo de se seguir, fica uma grande questão que o indivíduo pouco se pergunta. Uma pergunta que você não faz para si próprio. Quem é melhor do que você mesmo para entender a sua interioridade, para saber o seu nível de espiritualidade, para saber o quão elevado você está? Então, com o medo de olharmos para dentro de nós mesmos, com mesmo o medo de olharmos para nós e entendermos o nosso tamanho, pedimos a uma pessoa de fora, a um grupo de fora, para que nos guie e nos mostre o tamanho que nós somos. Então, sempre estamos nos comparando a outras pessoas, espiritualmente falando. Eu não sou elevado porque tal pessoa fazia tal coisa, porque tal pessoa fazia outra coisa.
E a outra pessoa chega numa linha de discípulos que eu já encontrei muitas sociedades aí, dentro até das linhas ocultistas e de todas as outras fraternidades que envolvem essa linha discipular. As pessoas dependentes de um instrutor, de um mestre, de um professor para dizer: você está pronto, né? Agora você pode desenvolver a sua espiritualidade porque você agora está pronto. Quem é melhor do que você mesmo para definir isso, né? Para definir a sua espiritualidade, a sua interioridade. E não digo que Deus seja ruim. Deus, ele é amor. Ele é amor, ele é vida, ele é luz. Agora, o problema é que nós, tentando controlar a manifestação desse ser perfeito, definimos padrões. É assim que Deus pensa. É assim que Deus age. É aqui que Deus gosta. Se você está inserido em um meio desse, religioso, não é ruim. É um começo, é um passo, te ensina, tem muita literatura, muito conteúdo e te dá a oportunidade realmente de você praticar alguma coisa. Mas você escravizar a sua mente dentro desse poço por causa que você está inserido em um desses padrões, aí você está errado, você está equivocado. A gente esquece que o rio está lá fora. E o rio, ele é diferente do poço, ele não tem uma forma, por mais que ele corra de uma maneira fluida e siga ali a sua linha, ele está consumindo tudo em volta porque ele está em um completo estado de mudança. Percebe isso na sua própria consciência. Quando passa algum tempo, alguns anos, você olha para o seu eu do passado, não precisa nem contar. Olha só como você enxerga o seu eu do passado. Um erro muito grande é queremos manter, não é? Manter o nosso eu do passado constantemente, pois existem aquelas pessoas, por não estarem tão conscientes de quem são agora, elas gostam de algum momento feliz, onde tinha bastante dinheiro, bastante tempo, bastante liberdade, né? Que na visão dessa pessoa está ligado muito mais a não estar cerrado a nenhuma regra, mas sim fazer o que bem entender. E a pessoa sente tanta saudade daquela época que começa a projetar uma raiva, projetar um sentimento de fracasso no futuro e começa a dizer a todas as outras pessoas que estão em seu momento melhor, que estão em um momento de contemplação maior, de que a vida não presta, de que o mundo não presta, de que o país onde você mora não presta, e que a melhor coisa a se fazer é buscar refúgio em outro lugar onde existe essa falsa segurança. Então por isso que vemos tantos brasileiros fugindo, né? Fugindo. E na verdade as coisas não mudam tanto, porque eu vejo tanto deles se tornando. Tantos deles voltam, né? Pois uma coisa que as pessoas mal pensam, ainda mais esses imigrantes aí, é de que eles não querem a estabilidade que os outros países oferecem. Eles querem ser brasileiros, em qualquer lugar do mundo, com todos os recursos do mundo. Então, se eles vão para algum país europeu, eles não querem seguir a lei do europeu, as regras europeias, a organização e a disciplina europeia é muito complicada para nós brasileiros. Nós fomos criados aqui, ó, nesse fosso de liberdade e expressão, onde você pode fazer o que você bem entender, né? Se você se senta em algum lugar na natureza, seja ele na beira de um rio, ou seja ele aonde for, ou até aí mesmo onde você está, e fechar um pouco os olhos e calar um pouco a mente, prestar um pouco atenção
na natureza, você vai perceber que ela está em constante movimento. Você vai ouvir que tudo está passando, ou seja, a matéria ela passa, a sua vida passa. Todas as coisas estão correndo. Então não existe essa permanência. Nós buscamos permanecer e buscamos manter. Nós queremos nos manter jovens para que não envelheçamos e percamos esse tônus que temos agora. Temos medo de envelhecer. Temos um medo, pois o envelhecimento é uma mensagem clara de que você vai embora, de que isso vai passar. A mente não aceita. Uma coisa que nós chamamos de ego luta contra a permanência, a impermanência, não é? Não queremos ser consumidos pelo tempo. Então fingimos, nos maquiamos, nos enchemos de roupas que escondem nossos defeitos, nos enchemos de opiniões que não são nossas para termos uma categoria mental um pouco mais jovem. Fingimos ter um estilo de vida completamente diferente da nossa realidade e mostrar isso para as pessoas, para que elas, o julgamento delas, às vezes possa fazer algum milagre e nos trazer de volta a essa vida, essa juventude, né? Nós sofremos muito mais por nossa potência mental do que por nossos defeitos. A sua capacidade de não controlar faz você criar expectativas de como deveria ser, de como deveria ter sido. E como eu não consegui fazer, você fica somente vivendo na expectativa de como deveria ter sido, através de um hábito destrutivo que nós chamamos de preocupação, onde a sua mente está em angústia e em impotência por não conseguir controlar, por não ter conseguido. Isso gera culpa, isso gera dor, gera depressão. E o magnífico da vida que não permanece é que você tem toda a capacidade de estar fora dela. Mas enquanto a gente não sai desse poço que está aí do lado da vida, nós olhamos somente para as pedras, né, que cercam o nosso poço e fala que não existe outra vida. Como assim? A sua capacidade de permanecer vai a um ponto e de hábitos que nós vemos na sociedade. Quando nós, que temos aí um pouco mais de idade do que os nossos, a última geração que está vindo, temos tanto medo de que eles estraguem aquilo que a gente deixou para trás, mas na verdade não é isso. Não é essa a ideia, né, de querer educar, que eles façam algo bom, ou que eles façam algo que fazíamos antigamente, mas na verdade nós queremos que eles reconstruam a nossa geração, que eles mantenham viva a nossa década de 80, de 70, de 90, né? Nós queremos que eles mantenham aquilo, por isso nós ficamos sempre falando, época boa era a nossa, hoje a molecada não sabe de nada. Realmente, nós queremos nos manter vivos através deles. Por isso que ficamos julgando tudo que eles fazem como sendo algo errado. E ficamos querendo que eles construam novamente a nossa década de 80. Que a vida era assim, que a vida era assim. E eles têm todo o direito de construir a vida deles. Mas o erro de educação que vem passado de pai para filho, a maioria dos pais tentam se manter imortais ainda através da existência dos filhos. Quem é o pai aí que não diz, eu vou ter um filho para eu deixar a minha marquinha, a minha continuidade? Nós temos medo de morrer e queremos deixar o nosso legado, a nossa história, a nossa marca, seja ela boa ou seja ela má.
Então, quando vemos uma geração nova chegando, com músicas novas, com um estilo de vida novo, com uma mentalidade nova, nós queremos que eles parem e vivam o que a gente viveu. Parem de fazer algo novo e vivam o que a gente viveu. Mantenham-nos vivos, nos carreguem para o futuro junto nas memórias que eles constroem, né? Isso é uma coisa que todas as pessoas que estão da minha idade para cima, até um pouquinho mais para baixo, fala. Inevitavelmente, você que está me ouvindo já falou. Eu sei. E quando nos juntamos em grupos como os nossos, assim, e falamos da juventude, nós esquecemos até dos nossos erros que cometemos no passado e passamos uma ideia de época paradisíaca, né? Uma utopia, onde nós não cometíamos erros. Na nossa época ninguém usou droga. Na nossa época ninguém agiu com violência. Na nossa época ninguém roubou. Na nossa época não tinha guerras. E as pessoas que estão vindo hoje, somente porque estão caindo em um mundo completamente desamparado de um tipo de instrução construtiva por parte das famílias e por parte da sociedade, das pessoas que estão no mundo, eles vão fazer o quê? Eles têm o direito de fazer da vida deles aquilo que a sua qualidade consciencial pede. Isso independente se o pai vai falar ou não. Não vai mudar muita coisa. Porque nós, pessoas que estão passaram da metade da vida, estão sendo consumidos pela lei do progresso. Começamos a ser reciclados. Estamos passando por um processo da impermanência. A vida vai levando a gente embora. Nós vamos passando por ela agora para a chegada de algo novo. E para que algo novo exista, algo velho tem que morrer. É lei da natureza, mas nós não queremos. Queremos estar fora desse padrão. Queremos estar contra. E quando o desespero é tanto, nós jogamos nas carcundas de Deus um apelo de salvação, até mesmo como se fosse uma certa dívida que Deus tem com você por você ter sido um bom cristão, você viver eternamente na matéria. E aí onde se erra as interpretações da qual não vou entrar em contato aqui agora. Mas a vida é como o rio. E por mais que você consiga sair do rio e perceber, sair do fosso e perceber o rio, ele ainda dá um certo medo, não é? Enquanto você não desperta em si a autoconsciência, o desenvolvimento da sua consciência de imortalidade. Esses tempos atrás eu estava um pouco aperreado, né? Vamos dizer assim. Um ponto de vista meu que estava me incomodando sobre as coisas. Eu não estava conseguindo lidar bem com uma certa pessoa. E eu estar perto dela, nós sentíamos mal. Completamente uma sensação de destruição, sabe? Uma coisa de... não batia, sabe? Aquela coisa que não bate. É um ego batendo com o ego, eu com ela. E eu pensei durante um estado de meditação ali, caramba, eu tenho tudo isso, cara. Eu saio do corpo. Eu tenho consciência de que eu sou um espírito. Eu não brigo tanto com as pessoas e eu tento me manter o mais incrível possível, o mais calmo possível. E aí, por que eu tô brigando com essa pessoa? Por que tudo que ela me fala, por mínimo que seja, às vezes nem seja comigo, mas só de eu ouvir a voz dessa pessoa, isso me dá raiva. Então, eu vi o Alayara chegando e ele sentou do meu lado nesse momento que eu estava ali, né, meditando. E eu perguntei isso para ele. Por que a gente se sente mal por coisas tão pequenas? Por que eu, com a consciência que tenho, não falando de ego aqui, eu não tô sendo assim, não tô falando de que eu seja foda, né, um cara elevadão, mas do meu nível
eu vi algumas coisas. Como que eu ainda perco a paz? Por que eu ainda perco a paz interior por coisas pequenas? Aí ele me disse, por mais que você tenha consciência da imortalidade da alma, você ainda não abriu a sua lucidez para a consciência de eternidade. E eu fiquei meditando um pouco sobre isso e realmente, você pode estar lá no rio, mas você sempre quando estiver no rio da vida, mesmo que as coisas estejam mudando, você ainda vai sofrer porque você vai ficar preocupado onde é que esse rio vai parar. Então, mesmo que você seja uma pessoa que tenha aberto essa lucidez, né, da imortalidade da alma, que tenha se visto fora do corpo, e é uma das coisas que a projeção astral te oferece. Quando você sai, você sabe que você é um espírito, e quando você volta, você não tem como negar. Você começa a ver a matéria de uma outra forma, mas ainda assim, você esquece de vez em quando. E você age por impulsos, pois você ainda gera uma projeção de que acabou a sua jornada aqui, porque você conseguiu fazer uma projeção, você saiu, você tem uma espiritualidade. Então a gente até aí quer uma permanência diferente. Mas a consciência da imortalidade da alma é uma consciência muito diferente sobre a consciência da eternidade, de que por mais que tudo passe, que a matéria e que alguns planos ainda sejam impermanentes, quando você tem a consciência plena de eternidade, de imortalidade de si, de que você é um ser que tem isso, eternidade e imortalidade, como um espírito que é, ao contemplar a matéria passando para você, isso já não faz tanta diferença. Então você olha o seu corpo envelhecendo, seu corpinho de carne indo embora, você já não vai ficar tão preocupado, pois você sabe que você não é ele. Quando um problema chega à sua mente, através da preocupação, você não vai se desesperar. Olha. Você não vai perder o foco, você não vai se desequilibrar, pois você sabe que isso vai passar e que você vai continuar. Uma das poucas coisas que você leva da sua vida, mas é a pouca coisa que faz toda a diferença, que você leva desse mundo material, são as suas experiências conscientes. Isso é o que te dá experiência, conhecimento. Isso não pode ser tirado, isso é permanente. Pois uma vez que você sabe de algo, não tem como você desaprender. Mesmo que o Alzheimer ataque seu cérebro físico, seu espírito não esquece. Uma vez que você sabe de algo, você se torna responsável por aquilo, pois esse é o preço do conhecimento e ele é um caminho sem volta, e ele é permanente. Ele é um passo dado dentro do caminho da sabedoria que não tem degrau de volta. Conhecer a si próprio no caminho da impermanência é uma grande dádiva, pois você acompanha as mudanças conscienciais de cada instante. Como diz Sêneca no livro da Brevidade da Vida, é viver o inédito de cada instante. É começar a pensar no porquê que as pessoas te tratam tão mal, e você aí que está abrindo uma consciência como essa, tem uma responsabilidade maior por elas. Então meio que coloca no lugar das pessoas, né? Nossa, não faz isso, a pessoa te trata mal, aí eu não vou tratar a pessoa mal de novo. Ontem aconteceu comigo um estado de raiva, mas não foi um estado de raiva por causa da matéria. Não vou entrar muito em detalhe disso, é uma coisa bem pessoal. Mas não foi por causa que mexeram na minha matéria, em algo que eu possuía, sem a minha permissão.
Isso não foi o importante ou a causa. Mas é que com o tempo de você se transformando em algo mais legal, gostando de se tornar algo bom, as pessoas que estão ao seu redor acham que você não tem um limite. E você definir um limite, sim, não te torna algo ruim. Então, no momento eu falei um não. E as pessoas ficaram assim, sabe? Como? Ele tirou a segurança que eu tinha de tratar ele dessa forma. Tirei. As pessoas têm isso com a gente, né? Então, quando você se sentir seguro com algo externo, você está vivendo de uma maneira completamente errada, meu amigo. Você não pode e não vai e não deve encontrar segurança em nada externo. Pois a sua segurança de existência ela é completamente interior. Pois o emprego da vida não vai te trazer segurança. Uma boa esposa, um bom marido não vai te trazer segurança. Você ter um número bom de filhos, que até mesmo que sejam bem educados, amigos, veículos, até mesmo uma saúde, pode te trazer uma durabilidade. Mas segurança e garantia, isso não te traz, pois no momento em que você estiver chegando próximo à margem do rio e o rio da vida vai te buscar. Isso nós chamamos de transição, pois tudo passa. Somente a sua consciência da imortalidade, somente a sua consciência de que você existe em Deus e que Deus não depende da matéria, aí sim você começa a ter um pouco de paz. Pois é tão bom quando você está no meio de um problema e você está em paz. Mesmo que seja um problema para as pessoas que estão querendo permanecer na vida sem sofrimento, né? Olha que grande ilusão. Mesmo que seja um problema para as pessoas que estão vivendo aí atrás de segurança, você está em paz. Para eles é desesperador ver uma pessoa assim. Você viver uma vida somente pela sua consciência em relação com a realidade, isso te traz uma qualidade muito maior. Pois o que é da matéria morre com a matéria. E você não é da matéria. Você só se identificou com ela durante tantos anos, não é? Todos os anos da sua vida, tentando encontrar a sua vocação num trabalho. Todos os anos da sua vida, tentando encontrar a felicidade através da aceitação do seu estilo de vida com as outras pessoas, querendo aprovação, querendo essa segurança. Você não quer sofrer, não quer que seu carro estrague, você não quer que as pessoas que você ame desencarnem, que elas morram. Você não quer que seu cachorrinho morra, que seu gatinho morra. Você não quer jamais ficar feio. E se você é uma pessoa que se considera feia, você fica lutando infinitamente para ser aceito dentro dos padrões do bonitinho. Que grande ilusão que a gente tá, né? Ou seja, o que é feliz não tem uma base. Consciencialmente, não está apoiado em nada, pois ele preenche tudo. Essa felicidade, ela preenche tudo. A felicidade não está apoiada em uma sociedade. A felicidade, ela não está apoiada em um grupo político, em um grupo de amigos, em um grupo de regras familiares ou sociais ali do seu bairro. Muito tão pouco a felicidade está estabelecida dentro de um grupo religioso. Pois ela preenche tudo, é como Deus. A felicidade é quando meio que você se encontra em Deus. E não é por causa que você tem um livro,
porque você vai às missas, vai a um centro espírita, vai a um centro de umbanda, vai a uma casa esotérica, uma casa budista, que você se tornou feliz por causa disso? Isso é do poço, é um meio, é um caminho, é algo que está ali, estagnado, fixo, tentando aleatoriamente sustentar a sua permanência. Tanto que vemos tantas religiões superando umas às outras ao longo da história da humanidade. Uma em cima da outra. Tentando mostrar a sua supremacia de controle de Deus. A nossa religião controla mais a Deus, pois nós estamos mais em contato com Deus. Para alguns, o que o Papa diz, meu Deus, o que o cara que está liderando a casa, a igreja, diz, o que o pastor me fala, mas não causando uma guerra entre as religiões ou dizendo a vocês que não as sigam, mas tenham uma mente aberta, abra a sua consciência, tenha uma mente completamente livre da forma, pois você não pertence ao mundo das formas, você não pertence a isso aqui. Como um espírito que está atrás de autoconhecimento, desenvolvimento, né, dessa mente iluminada, a partir do momento em que você se identifica com qualquer forma, você já perdeu. Qual é a forma que tem Deus, não é? Que tamanho que ele é? Quantos quilos que pesa? Não existe isso. Não existe isso. De qual religião que é? De qual religião que é Deus? É Jeová? Só porque demos um nome a ele, né? O tetagrama? Só porque tem um livro que conta histórias? Pois os livros sagrados são isso, livros de histórias que têm uma lição de vida, são parábolas bonitinhas até. Leiam elas, entenda. Tem um cunho histórico? Tem. Mas define Deus? Define que ele se subjugou à permanência em um grupo? O ser mais impermanente que todos nós temos o contato, que é Deus, se subjugou à permanência de estar preso, atrelado a um grupo de regras e dogmas? Então, quando você desapega, e esse contato que eu tive uns tempos atrás foi uma coisa interessante, ainda estou até assimilando. Quando você desapega da forma, desapega desse contato de querer uma medição externa da sua interioridade, aí sim você consegue liberdade. Uma liberdade de você fazer como o rio. Você está constante na vida. Você está vivendo de uma maneira suave, trazendo vida, pois o rio existe muita vida. Diferente do poço, que só tem folhas apodrecendo e toda aquela sujeira da curva do rio que se acumula ali. Pois a vida se define por movimento, não é? Vida é movimento, energia é movimento. Quando você é como o rio da vida que vai embora, segue o caminho, vai preenchendo suavemente todas as lacunas da sua consciência, que aceita o seu irmão do jeito que ele é, pois você entende que ele também tem a sua própria consciência, e você, querendo permanecer o seu estilo de vida, o seu modo de vida sobre ele errado, você deixa ele viver e sempre está presente para poder apoiá-lo de uma maneira útil, boa e verdadeira. Então, para que a vida seja leve e tranquila, que ela siga esse fluxo do Dharma, né? Você deve abandonar toda essa falsa ideia de segurança e de permanência.
começa a andar com a morte no pescoço, como um cachecol aconchegante, que a qualquer momento ele vai te dar uma enforcada e você vai embora. É assim que é a vida. A falsa ideia de que vamos durar para sempre. Eu estava vendo só para terminar isso. Eu não vou lembrar os nomes, porque eram uns nomezinhos difíceis da tradição hindu. Mas é uma ideia de... Foram 2 3 seres que subiram a montanha e queriam pedir a Brahma, o deus dos hindus, um pedido, um desejo. Então, através da vontade forte deles, eles achavam que ia conseguir fazer Brahma descer e conceder a ele um desejo, né? Esses dois, acho que era dois, um ou dois. O importante não é a quantidade, é a mensagem. Um primeiro desse, ele era um ser. Esse ser se alimentavam de... É metafórico, viu, cabeçudinhos? Não vão levar isso ao pé da letra. Nossa, os hindus tinham seres de 10 cabeças que se alimentavam de carne dos humanos. Metáfora. Isso é símbolo. Bom, um desses seres, eles tinham 10 cabeças, um montão de braço e eles se alimentavam de carne dos humanos e tal, mas esses eram seres diferentes. Ele subiu a montanha junto com o seu irmão e eles entraram em um estado de meditação durante milênios e milênios, focados em Brahma. Passaram-se milênios e Brahma não atendeu o pedido deles. Milênios, ele tinha 10 cabeças, esse camarada aí. Eram 2 irmãos, muito diferentes um do outro. O primeiro, esse daí, o que era mais queria esse poder, né? Ele queria imortalidade. O outro não disse, porque ele só acompanhou o irmão dele, né? O primeiro, esse daí, 10 mil anos passaram e nada de Brahma veio. Aí ele foi e cortou uma cabeça, e a cada 200 anos ele cortava uma cabeça dele. Passaram-se um tempo e estava faltando a última cabeça dele, e Brahma vendo aquilo, falou: cara, esse cara não vai parar. Ele vai se matar à toa, tem que ir lá avisar ele. Aí Brahma desceu na hora que ele ia cortar a última cabeça que ele tinha. Ele falou assim: para, velho. O que você tá fazendo? Você está se matando. Eu sei que a sua vontade ela é forte, uma vontade tão forte quanto a do universo. A sua vontade é poderosíssima. Eu entendi o que você quer dizer. Mas agora para. O que você quer para parar de se matar? Aí esse homem, ele fala, esse ser, né? Não era nenhum homem. Eu quero não ser morto por nenhum deus e nenhum demônio. Mas ele não colocou os humanos e nem os animais ali, porque basicamente a alimentação dele, ele meio que subjulgava, né, esses outros dois. Não quero ser morto por nenhum deus e por nenhum homem. Primeiro ele tinha pedido a Brahma, antes disso, que ele queria ser intocável, inabalável e não ser morto por nada. Aí Brahma falou que não, isso eu não te dou. Aí ele escolheu essa segunda opção que eu falei no começo. Brahma cedeu. Ao segundo irmão, que estava somente em um estado de meditação e estava lá bonitinho com seus 10 cricos: o que você quer? Brahma disse. Ele fala: eu não quero nada, não. Ah, Brahma, peça alguma coisa. Peça alguma coisa, eu posso te dar alguma coisa. Você meditou durante tanto tempo, sua vontade também é muito forte. Eu quero te dar alguma coisa. Ele fala: eu gostaria de que em nenhum grau para a direita ou nenhum grau para a esquerda a minha vontade se desalinhasse do Dharma. E que nunca, nem para a direita e nem para a esquerda, a minha vontade fosse desalinhada da sua. A Brahma se emociona com aquilo, né? A natureza inteira que ouviu aquele pedido começa a se emocionar. Alguém que tinha Deus diante de si podia pedir qualquer coisa dos multiversos, né? Vamos dizer assim. E ele pede que a vontade dele seja como a de Deus.
seja alinhada. Brahma diz, eu lhe dou isso. E ainda lhe dou a eternidade. Então, a vida, ela é impermanência. Tenha a mente aberta para isso. Pois a vida, ela continua em uma mutação incrível, pois essa é uma das primeiras leis da matéria, é a lei da mutação. É uma constante mudança. Então tome cuidado, mesmo que você não queira passar, né? Para que não faça com que o seu ego influencie na vida dos outros. Não persiga as pessoas, cara. Deixa as pessoas ter a vida dela. Devagarzinho, você vai se conhecendo. E com um olhar tranquilo e silencioso para dentro de si, você consegue saber o tamanho que você é. E não tem padrão religioso, não tem padrão político, não tem padrão social que lhe mostre a sua grandeza. Pois você é o maior conhecedor de si próprio. Desenvolva essa lucidez, esse contato consigo próprio, essa vontade de desbravar a si mesmo e querer voltar para o rio e permear tudo isso que nós chamamos de vida, não somente física. Então, quando você olhar para as gerações que estão chegando e para as gerações que estão indo, guarde a sua opinião para si próprio. Deixe as pessoas ter as experiências dela, pois você já teve a sua. E se não foi boa para você, você quer pôr isso para os outros, é um problema somente seu. É você e teu problema. Literalmente, é um problema teu, cara. A vida vai embora. E nós estamos indo. Amanhã, daqui a 2 horas, até padrão para morrer a gente define, né? Qual que é a hora que você vai embora? Ninguém quer pensar nisso, mas todo mundo sabe que não vai ser hoje, né? Hã? Não vai? Queremos definir até o padrão da hora de morrer. Dentro do budismo, o budismo Zen de Bodhidharma, ele traz uma ideia muito clara da vida, de que nada é fixo e nada é permanente. Nada é fixo ou permanente. Tudo vai embora. O importante é que você esteja consciente. Pois como naquele poesia Receita de Ano Novo, é dentro de você que o Ano Novo espera, desde sempre. Só basta que você abra um pouco a consciência, desperte um pouco a lucidez e realmente não se preocupe. Não se preocupa tanto, né? Flua junto com o rio, né? Isso eu não estou falando de você abandonar tudo e não cuidar. Pois já que você existe em um mundo físico, você deve garantir a existência do físico, trabalho, coisas básicas. O grande mal que estamos falando aqui é de querermos existir para sempre em um mundo que não vai existir para sempre. Medite, encontre a paz. Então até lá, muita luz, muita paz e até mais.